Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, a semana passada, foi passado um vídeo para vocês, onde a gente falava do movimento uniformemente variado, certo? E lá eu tinha apresentado para vocês três equações que a gente deveria usar com esse movimento uniformemente variado. E a gente só usou até agora duas equações. Uma equação chamada de função horária da velocidade, que é V, que é igual a VO mais A vezes T, certo? E outra função ou equação que é chamada de função horária dos espaços, onde eu tinha S é igual a SO mais VO vezes T mais aceleração vezes T ao quadrado dividido por 2. Então veja só, lá no movimento uniformemente variado existe ainda uma outra equação. Essa equação é chamada de equação de Torricelli, certo? Então eu coloquei a equação de Torricelli aqui. Então essa equação a gente vai usar para a gente calcular a variação da velocidade referente ao espaço, certo? Ou espaço, certo? Relacionado com a velocidade escalar. Tá ok? Eu coloquei aqui, ó, observação, a equação Torricelli relaciona a velocidade escalar, que é o Vzinho, em função do espaço. Então a gente vai aprender a fazer isso daí. Então eu trouxe a equação Torricelli e coloquei aqui, ó. Você já conhece que o V sozinho, onde ele está aqui, é velocidade final. Ele agora é V ao quadrado, velocidade final ao quadrado. O VO sozinho, você já sabe que é velocidade inicial. Agora o VO é velocidade inicial ao quadrado. Aí eu tenho mais 2 vezes A, que eu já sei que é a aceleração, que vocês trabalharam nas outras equações. E no lugar do tempo, agora eu tenho a variação de espaço. Aqui eu também tenho a variação de espaço, só que eu não tenho o tempo aqui. Então veja só, quando ele não dá o tempo, certo? Quando ele dá só o espaço, eu vou usar a equação Torricelli. Se por acaso ele desse o tempo, eu ia usar ou essa equação aqui ou essa daqui, dependendo do que ele queria calcular. Mas aqui não é o caso. O caso aqui, ele vai querer calcular a variação de espaço. Então, para calcular a variação de espaço sem dar o tempo, veja que essa não tem um tempo. Então, toda vez eu vou usar a equação Torricelli. Então, eu queria apresentar isso aqui para vocês e vou agora mostrar dois exemplos usando essa equação aqui, certo? Essa fórmula aqui, para vocês verem como é que faz e vocês tentar resolver os exercícios posteriormente. Pessoal, antes de trazer os exercícios para vocês, eu quero relembrar uma coisinha para vocês que a gente vai usar muito nesses exercícios que a gente vai fazer agora, certo? São as transformações que de vez em quando aparecem nos exercícios, que ele pede para você transformar de quilômetro por hora, tá aqui, ó, para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetro por hora. Então, só revisando isso aí, que a gente já viu isso lá atrás, certo? Logo no início no decorrer da matéria, quando a gente começou no começo do ano. Então, ele fala o seguinte, ó, de quilômetro para metros por segundo, basta você dividir quem está em quilômetro por hora por 3,6. Exemplo, vê como é fácil. Ele quer que você transforme 36 km em metros por segundo. Então ele fala aqui em cima que eu só vou dividir quem está em quilômetro por hora por 3,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 36, que é 36 km por hora, isso não está em quilômetro por hora. Vou dividir por 3,6. Aí presta atenção, estou dividindo 3,6. Para ficar melhor aqui, eu vou tirar essa vírgula daqui, ó. Agora vai ficar 36, certo? Vai ficar 36. E vou, no lugar, tirei a vírgula aqui e vou aumentar um zero aqui. Então vai ficar 360 por 36, que eu tirei a vírgula. Risquei aqui, mas eu tirei a vírgula. Presta atenção para você não se enrolar. Então agora vai ficar 360 por 36. Então 36 por 36 dá 1. 1 vezes 6 é 6, para chegar em 6 nada. 1 vezes 3 é 3, para chegar em 3 nada.
Baixou o zero, baixou o zero. Então, 36 km por hora em metros por segundo, isso é igual a 10 metros por segundo. Vê como foi fácil. Então, só para retornar para vocês perceber como é que faz. Para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir quem está em quilômetro por hora por 3,6. Dividir, certo? E quando for para a gente fazer o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu quero transformar uma velocidade que está em metro por segundo para quilômetro por hora. Basta você multiplicar quem está em metros por segundo por 3,6. Lá em cima eu dividia de quilômetro por hora para metro por segundo, você tem que dividir o que está escrito aqui por 3,6. E para transformar agora de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica quem está em metros por segundo por 3,6. Olha como vai ficar fácil. Ele quer transformar 20 metros por segundo em quilômetro por hora. Ele não está dizendo que é para mim multiplicar por 3,6? Vou pegar 20 vezes 3,6. Passo o tracinho. Aí bora fazer a conta. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 2, 12. 3 vezes nada é nada. 3 vezes 2, 6. Passo o traço. Vai somar. 0, 2, 7. Olha para cá, ó. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Ficou quanto? 72. Então, 20 metros por segundo em quilômetro por hora, isso vai ser igual a 72 quilômetros por hora. Então, isso aí é uma leve revisão. Isso tem lá no caderninho de vocês. Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam. Mas eu coloquei logo no vídeo para vocês verem como é que faz. Agora a gente vai lá para as questões. Então, as questões referente à equação Torricelli, eu trouxe duas questões, que são dois exemplos, certo? Eu coloquei aqui, a equação Torricelli para o movimento uniformemente acelerado. Eu já sei que essa equação aqui é a equação chamada Torricelli. V ao quadrado é velocidade final ao quadrado. VO ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes ΔS, que é a variação de espaço. Aí presta atenção. Ele fala o seguinte, na questão 1. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Determine a variação de espaço do móvel desde o início da freagem até parar. Então, bora analisar para a gente ver o que é que ele dá aqui para a gente. Então, bora bem devagarinho. Veja só. Ele me deu uma velocidade aqui. Eu vou colocar essa velocidade aqui primeiro, para vocês ver e analisar e vocês ver comigo. 90 km por hora, certo? Depois, ele me deu uma aceleração. A aceleração está em metros por segundo, ó. 2,5 metros por segundo. Então, isso aqui eu sei que é a aceleração. Aceleração 2,5 metros por segundo. Eu já sei que esse 90 km por hora aqui é a velocidade, eu tenho que transformar em metros por segundo. E como é que a gente transforma de quilômetro por hora para metros por segundo? A gente divide. Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. Então, 90 km por hora dividido por 3,6. 3,6. Vou tirar a vírgula daqui e aumentar um zero aqui. Ficou 900 por 36. Então, vou pegar 90 por 36, dá 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar em 20, 8. Vai 2. 2 vezes 3, 6. E 2, 8. Para chegar em 9, 1. Baixou o zero. 180 por 36, eu vou colocar aqui 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Para 18, nada. Ficou 25. Então, 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo. Só que eu não sei ainda se isso é a velocidade final ou a velocidade inicial. Porque a minha equação de Torricelli que eu vou usar é essa aqui, ó.
É V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, certo? Isso é a equação de Torricelli. Então, bora ler novamente. Ó. Ele quer que você determine a variação do espaço do móvel. Ele quer que você determine delta S. Então, delta S, que é a variação, é o que ele quer. Então, isso é interrogação, certo? A, que é a aceleração, eu já tenho. Ele me deu que é 2,5 metros por segundo, que está aqui, ó. A aceleração escalar 2,5 metros por segundo, até parar. Agora, bora analisar esse 90 km por hora. Se é velocidade final ou se é velocidade inicial. Aí preste atenção, vê se vocês concordam comigo. Ó. Ele fala o seguinte: um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros até parar. Veja só. Esse 90 km por hora, vê se você concorda comigo que isso é a velocidade inicial. Por quê, professor? Porque ele fala que o carro foi freado, certo? Esse carro foi freado, ó, freado uniformemente, com a aceleração escalar de 2,5 até parar. Então, quando ele parar, a velocidade final vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 0. Então, esse 90 km por hora, que é igual a 25 metros por segundo, isso é a velocidade inicial, certo? Do carro. E a velocidade final, que é quando o carro parar, que é o V, isso vai ser 0. Então agora é só a gente substituir e ver como é que encontra a variação de espaço. Então eu já sei que a velocidade final é 0, 0 ao quadrado, igual. Velocidade inicial, vou olhar para cá, ó. Não é 90 não, é 25. Por quê? Porque eu já transformei. Então 25 ao quadrado mais 2 da fórmula, vezes quem é a aceleração? 2,5 metros por segundo ao quadrado, não precisa colocar agora. Vezes o delta S, que é a variação de espaço que ele quer. 0 ao quadrado é 0. 25 ao quadrado, bora fazer aqui, para quem não sabe. Ó. 25 vezes 25. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. A 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. 2 vezes 5, 10. A 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Somando, 5, 2, 6. 25 ao quadrado deu 625. Mais da fórmula. 2 vezes 2,5. 2,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Tem uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Ficou quanto? 5 vezes delta S. Continuando. 0 é igual a 625 mais 5 vezes delta S. Aí presta atenção. Vou trazer esse termozinho para cá. Quando eu vier com ele para o lado de cá, troco o sinal. Ó, troquei o sinal. 5 menos 5, delta S é igual a 625. Eu já sei que quando eu estou procurando algum termo, aqui se for x, y, o que for aqui, esse primeiro termo não pode ficar negativo. O que é que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais. 5 delta S vezes 1 vai dar 5 delta S. Igual. Menos com mais na multiplicação, menos. 625 vezes 1, 625. Eu quero o delta S. Isso implica dizer que delta S é igual a menos 625 dividido por 5, certo? Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, isso implica dizer, vou colocar aqui, ó, vou trazer para cá. Isso implica dizer que o delta S é igual a 625 dividido por 5. Bora fazer, vou fazer aqui, ó. 625 dividido por 5. 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 6, 1. Baixou o 2. 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 12, 2. Baixou o 5. 25 por 5 deu 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Aqui vai dar 125. Mas tem que ter o cuidado, ó.
que menos com mais na divisão é menos, certo? A variação do espaço dá menos 125. Isso aqui, escrito em módulo, o módulo de menos 125, a variação de espaço vai ser 125 metros. É a resposta para vocês, tá certo, pessoal? Então, a variação do espaço do móvel desde o início da freagem até ele parar é 125 metros. Vê que aqui foi bem fácil de fazer e teve um bom entendimento. Bora para a questão 2. Questão 2 bem fácil. Questão 2 ele fala o seguinte: um móvel parte do repouso. Se o móvel parte do repouso, bora escrever logo aqui a fórmula para vocês verem a fórmula Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Isso é a equação de Torricelli, certo? Então preste atenção, um móvel parte do repouso. Se o móvel parte do repouso, a sua velocidade inicial, eu posso dizer que é igual a quanto, pessoal? A velocidade inicial é igual a zero, que ele partiu do repouso. É diferente do primeiro. Ele não está dizendo que o carro partiu do repouso, ele está dizendo que o carro a 90 km é freado, certo? Então, se partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. E com a aceleração constante de 5 metros. Então, a aceleração dele é 5 metros por segundo ao quadrado. Veja que já está em metro, não precisa transformar nada. Então, a aceleração está em metro e a velocidade que ele colocou aqui também está em metro, não vai precisar transformar nada. E ele diz que ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Então, se ele atinge essa velocidade de 20 metros por segundo, isso vai ser a velocidade final. Ele atingiu, então, velocidade final. Então, veja que a velocidade final já está em metros por segundo, não precisa transformar nada. Ele quer que você determine a variação de espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. Ele quer a variação de espaço, é o ΔS. Então agora ficou muito fácil, é só substituir lá na fórmula. Então, velocidade final, quem é a velocidade final, pessoal? 20 metros ao quadrado. Que é a velocidade inicial? 0 metros ao quadrado. Mais 2 da fórmula, vezes quem é a aceleração? 5, vezes o ΔS que ele quer. 20 vezes 2, ou 20 ao quadrado, é 20 vezes 20. Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2, 4. 0, 0, 4. Então, 20 ao quadrado é 400. 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes ΔS. Então, isso aqui vai ficar 400 é igual. 0 mais isso daqui vai ser 10 vezes ΔS, 10 ΔS, que o zero não vai contar. Então, isso daqui, pessoal, eu posso trazer esse para o primeiro termo e esse para o segundo. Não vai alterar nada, né? Porque mesmo que troque o sinal, eu vou trocar, eu vou passar para cá. Ó. Menos 10 ΔS é igual menos 400. Menos 400. Por quê? Ó? Quando eu troquei esse daqui para esse termo de cá, eu troco o sinal. Aqui é mais, virou menos. Quando esse também vai para o lado de lá, eu troquei o sinal. Aqui é mais, aqui virou menos. Tudo isso multiplicado por menos 1. Menos com menos dá mais. 10 vezes ΔS, 10 ΔS. Que é igual, menos com menos dá mais. 400 vezes 1, 400. Trazendo para cá, eu tenho que ΔS é igual a 400 dividido por 10. Cortei um zero com zero. ΔS é igual 40 dividido por 1, 40 metros. Então, a resposta dessa questão 2 é 40 metros. Ele queria que você determinasse a variação, de espaço do móvel, enquanto sua velocidade variava. Quanto é a variação do espaço? 40 metros. Então, essas são as duas questões, pessoal,
que eu queria passar para vocês como exemplo, certo? Eu vou colocar agora mais umas 3 questões, 3 ou 4 questões, para vocês responderem e mandar para mim, tá ok? Um abraço para todos vocês.